De acordo com uma pesquisa do National Library of Medicine, pegando como exemplo o câncer coloretal em comparação com a população mais idosa, sua incidência quase dobrou em jovens adultos desde o início da década de 90. Não só nesse tipo de câncer como em outros, há um aumento no número de casos entre a população dessa faixa etária. Mas por que isso vem acontecendo? Primeiramente, é preciso entender que essa doença não tem uma causa única, mas um conjunto de diversas causas externas relacionadas ao ambiente, internas, como hormônios, condições imunológicas e mutações genéticas. Como resultado de diferentes interações entre esses fatores, pode ser desenvolvido o câncer. Isso pode ser explicado com os chamados fatores de risco, que são os fatores associados ao aumento do risco de se desenvolver uma doença determinada, esses podendo ser genéticos, ambientais ou comportamentais. Por ambientais, podemos entender o meio em geral, como qualidade da água e do ar, o ambiente de trabalho, como indústrias químicas, ambiente de consumo, como hábitos alimentares, uso de álcool, drogas ou medicamentos, ou ambiente social, como as formas de agir e se comportar, o estilo de vida de cada indivíduo. Todos esses contribuindo para uma possível formação de um tumor. Esses são denominados cancerígenos ou cancerinógenos, que alteram a estrutura genética das células. Estudos mostram que fatores alimentares como dietas ricas em carne vermelha e sódio e pobres em frutas e leite, juntamente com o uso de álcool e tabaco, estão entre os principais suspeitos para que ocorra o desenvolvimento de um câncer. Já as causas internas estão relacionadas à capacidade do organismo de se defender às causas externas, havendo fatores genéticos que tornam certas pessoas mais suscetíveis à formação de tumor pela ação de agentes externos do que outras, mesmo sendo expostas aos mesmos cancerígenos. Pesquisas apontam que a obesidade, sendo um fator externo, está ligada ao fator interno por meio da inflamação e desregulação hormonal do indivíduo, sendo um outro exemplo frequente de causa da doença. Apesar de exercerem um importante papel na formação de tumores, é algo muito raro um câncer se desenvolver exclusivamente pela ação de fatores genéticos. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, de 10 a 20% das causas do câncer são resultados de fatores genéticos, enquanto de 80 a 90% resultam apenas de fatores externos. Bom, gente, então o que é o câncer? O câncer, ele é a multiplicação fora do controle e desorganizada de células do nosso corpo que vão dar origem a um tumor. Mas como é que o nosso corpo chega até esse momento de formação do tumor? A gente tem que pensar que as células do nosso corpo elas estão constantemente e permanentemente duplicando o seu DNA para que elas possam se dividir e renovarem as células do nosso corpo e formarem outras células. Mas, durante essa multiplicação do DNA, podem acontecer alguns erros, algumas mutações. Mas nem toda mutação é sinônimo de algo ruim para o corpo. Existem mutações que não fazem diferença no nosso corpo ou não são problemas, como também existem mutações que elas são vistas como problemas, mas o nosso corpo tem mecanismos que conseguem eliminar essa célula de forma que ela não se divida e perpetue esse problema que ela surgiu. Mas, no momento em que ocorre uma mutação, ou seja, no momento em que o nosso DNA é modificado, ele envia uma instrução errada para a formação de uma célula, e essa célula nasce com um problema, e o corpo não acha uma forma dela ser eliminada, aí é um problema e é o começo do câncer. Porque nesse momento que a célula não foi eliminada e ela tem um problema, ela tem um erro, ela começa a se dividir, formando outras células que têm o mesmo problema, a mesma modificação no DNA que é. Sobre os jovens adultos, de acordo com vários especialistas e organizações de saúde pública consultados pela BBC, os cânceres mais comuns entre eles são câncer de mama, câncer de colo do útero, tumor no cérebro, câncer de ovário e testículo e câncer na tireoide. O diagnóstico precoce é uma estratégia que busca identificar sinais e sintomas iniciais da doença. Já o rastreamento é feito com exames periódicos em pessoas assintomáticas. Ambas as abordagens são essenciais, especialmente diante do aumento de casos entre as pessoas mais jovens. Como exemplo, pode ser citado o câncer de colo e reto. Ao ser diagnosticado precocemente, apresenta 90% de chance de cura. Essa melhoria também ocorre nos pacientes diagnosticados com câncer de pulmão, em que a taxa de sobrevivência média de 5 anos aumenta em 28% quando identificado em estágio inicial. Mudanças repentinas no corpo, nódulos, sangramentos incomuns, dor sem causa aparente, alterações no peso, cansaço persistente, esses são sinais que podem parecer inofensivos, mas merecem atenção, principalmente se persistirem. Conhecer o próprio corpo e cuidar da saúde no dia a dia é essencial. Alimentação equilibrada, atividades físicas regulares, abandono do cigarro e do consumo excessivo de álcool são formas comprovadas de prevenção.
As políticas públicas têm um papel central nesse enfrentamento. Programas como Siscan, rastreamento de câncer de colo de útero, vacinação contra HPV e hepatite B, além de protocolos de atenção primária, ajudam a detectar cedo e a tratar com eficácia. Alguns jovens possuem maior risco, especialmente aqueles com histórico familiar e síndromes genéticas. Para esses casos, o acompanhamento clínico personalizado é essencial, mesmo antes da idade preconizada para exame de rotina. Informar e mobilizar a população jovem é essencial. É preciso quebrar o mito de que câncer é coisa de gente mais velha e criar ambientes seguros para diálogo sobre saúde e prevenção desde cedo. Bom, apesar dos avanços significativos nos métodos de prevenção, diagnóstico, tratamentos e medicamentos, o câncer ainda é um dos grandes problemas enfrentados pela sociedade contemporânea. Por exemplo, são esperados 704 mil novos casos de câncer no Brasil em cada ano, completando um triênio de 2023 a 2025. E eles se concentram principalmente nas regiões sul e sudeste. Mesmo com os avanços da medicina, os pacientes com câncer ainda enfrentam grandes dificuldades no SUS, por exemplo, como falta de medicamentos e diagnóstico tardio. Além disso, terapias modernas é um grande desafio enfrentado tanto nas redes públicas quanto privadas. Por isso, investir em tratamentos é de extrema importância, como a vacinação contra HPV, além de exames de rastreamento, porque eles ajudam a reduzir o custo e reduzir os casos também. Para melhorar o tratamento, a Fiocruz e o INCA fizeram uma parceria para desenvolver novas terapias, como a imunoterapia, e incorporá-las ao SUS. Dessa forma, mesmo que o caminho seja longo, isso mostra o compromisso das instituições em tentar combater o câncer no Brasil. O câncer impacta profundamente o desenvolvimento social e profissional do indivíduo, provocando mudanças na vida familiar, na vida social, além desse medo do desconhecido, dos tratamentos e de todas as coisas ruins que o câncer acaba provocando. Porém, a gente não pode deixar de ter esperanças, porque apesar de tudo isso que acontece, essas coisas negativas, esses pontos ruins, tem esperança. Novas técnicas, terapias, diagnósticos, além da taxa de cura que está aumentando muito ultimamente. Tudo isso aponta um futuro promissor. Nos últimos anos, o tratamento do câncer tem passado por uma verdadeira transformação, trazendo esperanças para as famílias e para o paciente, por usar de uma técnica mais personalizada, analisando o tipo de câncer de cada indivíduo e as suas necessidades individuais. Isso torna essas terapias cada vez mais personalizadas. Entre as novidades estão a imunoterapia, por exemplo, que utiliza do próprio sistema de defesa da própria pessoa, ajudando a atacar o tumor de forma mais precisa. Além disso, os exames para descobrir o câncer estão ficando cada vez mais modernos. Então, com esses avanços tecnológicos, os médicos eles conseguem identificar essa doença mais cedo e selecionar o melhor tratamento para cada caso. Da forma, graças a todos esses avanços, a qualidade de vida dos pacientes pode ficar melhor. A sua cura também. Isso acaba trazendo uma maior qualidade de vida para todos os pacientes e mostra que o futuro pode ser positivo, sim,